Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Jesus estava falando sobre o Pai, sobre sua ida para o Pai, sobre a casa do Pai e sobre ir para lá. E ele foi questionado por Tomé com esta pergunta: Nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Devemos entender este versículo como sendo uma resposta para esta pergunta. Ele diz-lhe para onde estava indo, ou seja, para o Pai, e também o caminho para o Pai, ou seja, ele mesmo. Agora, este verso tem sido lido e lido também com uma grande quantidade de proveito, sem sempre ser lido corretamente. Por exemplo, suponha que eu tivesse que dividir esse texto em 3 partes e mostrar que, em primeiro lugar, Cristo é o caminho, em segundo lugar, que ele é a verdade, e em terceiro lugar, que ele é a vida. Eu não acho que eu deveria ser capaz de dar-lhe o significado do texto, porque você vai observar que ele não está falando sobre 3 coisas. Ele não diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele está falando sobre uma coisa só, ou seja, que ele é o caminho. E então as 2 palavras, a verdade e a vida, são colocadas para explicar o que ele quer dizer com o caminho. Assim eu penso. Lutero, tomando o primeiro significado e colocando em um E, pois é necessário colocar um para decifrá-lo. Diz que Cristo é o caminho, ou seja, por meio dele, os homens começam a ser cristãos. Em segundo lugar, ele é a verdade, ou seja, por meio dele são instruídos ainda mais na fé. Em terceiro lugar, ele é a vida, isto é, por meio dele eles entram em bem-aventurança eterna na vida futura. Agora, é bem verdade, mas não é a verdade de Deus ensinada aqui. Pelo menos não pensamos assim. Certamente, se seguirmos a analogia rigorosa da linguagem. Agostinho leu a passagem desta forma: Eu sou o caminho, o verdadeiro caminho e o vivo caminho. Mas não é bem isso. Há verdade nisso e é mais correto do que a leitura de Lutero. Mas não podemos ver o sentido sem alguma violação considerável da linguagem. É verdade, mas não a verdade que Deus está ensinando aqui. O que queremos fazer não é somente pregar sobre a verdade de Deus, mas a verdade de Deus que está em nosso texto. Nos parece que este era o significado do nosso Senhor. Eu sou o caminho para Deus. Este é o grande ensinamento. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu sou o caminho a esse respeito, de forma que ninguém pode vir a conhecer a verdade no que diz respeito ao Pai, a não ser que ele me conheça como a verdade. E em segundo lugar, nenhum homem pode possuir a vida pela qual ele vem ao Pai, a não ser que ele me receba como a vida. Eu sou o caminho ao Pai em um duplo sentido, de ser a verdade que ensina os homens sobre o Pai e ser a vida que permite aos homens virem ao Pai e terem comunhão prática com Ele. Cristo é o caminho ao Pai, pois Ele é a verdade. Ele o é nesse sentido. Ninguém conhece o Pai até que, primeiramente, conheça a Jesus Cristo. Deus Pai é visto na criação. Ele pintou cada flor e é Ele quem pende cada folha de grama com a brilhante pérola do orvalho. Mas tão obscurecidos são os nossos olhos e, afinal, tão pouco das partes mais espirituais do seu caráter podia revelar Deus em mero materialismo que o homem não contempla Deus ali. Geralmente nos é dito que iremos da natureza para a natureza de Deus, praticamente tão simplesmente como ir do mais alto pico dos Alpes às estrelas. É um passo muito grande para a natureza humana. Homens nunca o deram. Aqueles homens da antiguidade que esquadrinharam a natureza, os antigos filósofos e professores dos ignorantes, não descobriram Deus. O mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Oh, que confusão de divindades eles tinham, que deuses estranhos, que características estranhas deram a Deus. Nossas próprias crianças, em seu clássico ensinamento escolar, têm as suas mentes poluídas por lerem os feitos de seres que eram chamados de deuses entre os pagãos. Se um homem não forma a mesma concepção falsa de Deus que os antigos pagãos tinham,
é em parte por conta de quase inconsciente efeito do cristianismo na mente dos homens. Os homens não podem formar tais ideias de Deus vivendo na Inglaterra como poderiam vivendo na Grécia, antes do evangelho ser pregado lá. Ainda assim, qualquer ideia de Deus que não é extraída pelos homens a partir da revelação e não é trazida aos homens através de Jesus Cristo, o mediador, com certeza é falsa, parcial, um ideal de Deus no qual virtude prevalece para a destruição de outras. Isso não é Deus de maneira alguma. É uma caricatura grosseira de Deus. Não é de fato, mas Deus que os homens pensam pela razão do que o bezerro de ouro era Deus, o qual saiu do fogo quando Arão jogou ouro nele. Eles não conheciam Deus. Você só tem que pegar os trabalhos de qualquer um dos nossos pensadores originais que desprezam chamar a si mesmos de cristãos, e embora você possa ver que o cristianismo moldou o pensamento deles, você apenas verá a verdade até onde ele o fez, inconscientemente a eles mesmos. Mas aonde você acha os verdadeiros pensamentos e raciocínio deles, você verá que eles não vieram ao Pai porque negligenciaram a grande verdade de Deus que está em Cristo, que é o caminho para as grandes verdades que estão em Deus, o Pai. Agora, enquanto isso é verdadeiro no que diz respeito à pessoa do Pai, ele próprio, deixe-me lembrá-lo em seguida que isso é verdade no que diz respeito a tudo sobre o Pai. Agora, existe uma doutrina nas Escrituras que é peculiar para o Pai. É a doutrina da eleição. O Pai nos escolheu para sermos seu povo. Em todo lugar nas Escrituras é expresso como a obra da primeira pessoa da bendita Trindade. Escolher um povo para si que anunciará seu louvor. Agora, muitas pessoas querem chegar a essa doutrina. Eu já encontrei várias pessoas não convertidas que querem entendê-la e discuti-la. Eu frequentemente recebo cartas de pessoas confusas sobre ela. Elas dizem que sentiriam paz se pudessem entender essa doutrina. Mas, amados amigos, se há alguém assim aqui hoje, eu falarei a eles: vocês não podem chegar à eleição. Vocês não podem chegar ao Pai por um caminho direto de onde vocês estão. Apenas leiam a placa. Nenhum homem vem ao Pai senão por Cristo. Se então vocês querem entender a eleição, comecem com a redenção. Vocês nunca entenderão a escolha eterna até começarem pela cruz. Comecem com isso. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo em si mesmo, não imputando a eles suas transgressões. Não comece pelo 9º capítulo de Romanos. Vocês começariam melhor no 3º capítulo de João. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você estará se preocupando, importunando sua pobre cabeça e atormentando o seu miserável coração por muitos anos, se tentar chegar ao Pai primeiro. Seu trabalho é tomar a lei e os preceitos de Deus e ir até o Filho sobre a cruz primeiro, e então ao Pai em seu trono depois. Seria uma coisa estranha se nossas crianças insistissem em ir à universidade antes de irem à escola de gramática. Elas nunca aprenderiam nada desse jeito, pois os estudos da universidade seriam muito difíceis para elas até que, primeiramente, elas fossem à escola preparatória. Seria mesmo uma coisa estranha se todo homem que pegasse a Bíblia começasse no sentido contrário e lesse o Apocalipse primeiro, e se todo homem lesse a oração do Senhor começando no Amém e fosse no sentido contrário até o Pai Nosso. E ainda assim, algumas mentes persistem nisso. Há um charme para eles sobre o mistério da soberania e eleição, e eles têm que começar por aí. Pequenas crianças, por que vocês devem comer carne forte primeiro? Aqui está um pouco de leite para vocês. Satisfaçam-se com seu leite. Ele vos fortalecerá. Vocês terão carne forte pouco a pouco quando, por questão de uso, seus sentidos forem exercitados. Escutem as palavras carinhosas de Cristo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há caminho para a eleição exceto pela redenção. E agora, outra ilustração da mesma verdade de Deus. Até mesmo a paternidade de Deus é conhecida apenas em Cristo. Essa é a intenção principal desse versículo. Não é conhecida como a verdade de Deus até que, em primeiro lugar,
conheçamos a verdade a respeito de Cristo. E a verdade a respeito de Jesus, o primogênito e irmão mais velho, é o caminho para conhecer a verdade a respeito da família toda. Que confusão é feita neste mundo a respeito da paternidade de Deus. De acordo com alguns, todos nós, todos igualmente seus filhos, e ele deve ser mesmo um pai estranho, se sua conduta para com os filhos dos homens for considerada como a conduta de um pai. Realmente podemos muito bem entender porque alguns têm dito: como podemos explicar este abismo do inferno? Um pai colocaria os seus filhos ali? Certamente não. E se Deus é o pai de toda a humanidade, igualmente, e no mesmo sentido, então seria altamente inexplicável que houvesse qualquer destruição eterna proveniente da presença de Deus. Mas essa paternidade é uma ficção, uma total e clara ficção, uma invenção dos tempos modernos. Há uma outra paternidade na qual Deus é o pai dos nascidos de novo, o pai dos regenerados, o Deus e pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e, em seguida, daqueles que estão em Jesus Cristo. E quando você vem a conhecer a Jesus Cristo e a si mesmo como um com Ele, então você começa a entender o que a paternidade de Deus significa em sua particularidade e em sua peculiaridade para com os eleitos, em sua verdade, em sua profundeza e em seu bendito fluir, que sendo um pai, Ele nos corrige, Ele nos ama, nos alimenta, nos guia, nos treina, nos educa e provê para nós uma herança que ninguém poderá tomar de nós. Eu me arrisco a dizer aqui de novo que nenhum homem sabe nada em verdade sobre a paternidade de Deus até que ele conheça algo sobre a união com o Cristo, o Filho de Deus, sua própria filiação por virtude de sua irmandade com Jesus. Nenhum homem vem ao Pai senão através do Filho. E agora eu vou pegar outro ponto da mesma grande verdade de Deus. Normalmente se pensa que todo mundo pode entender a misericórdia de Deus. Em qualquer ritmo podemos chegar a ela. Mas, amados, uma quantidade infinita de dano foi criada nesse mundo por uma noção equivocada sobre a misericórdia de Deus. Que Deus não é muito minucioso sobre os nossos pecados, que Ele não nos julga muito severamente, que Ele sabe que somos muito tentados, que temos paixões fortes e, portanto, Ele fecha os olhos para tudo isso. E, embora não sejamos o que devemos ser, Ele ainda graciosamente ignora isso e nos aceita. Essa é uma noção comum de misericórdia de Deus, mas não há nada nas Sagradas Escrituras que apoia essa noção. Não há um grão sequer de evidência que uma misericórdia como essa está no coração de Deus. O Senhor está irado com o ímpio todo dia. Ele odeia o pecado, mesmo um único pecado, e não poupará de maneira alguma o perverso. Ele não fecha seus olhos contra o pecado, nem retém sua mão da punição do pecado. Nenhum homem vem à misericórdia do Pai até que conheça a Cristo. Mas quando você vem a Jesus Cristo e entende que Deus tirou o seu Filho do seu seio e o colocou para morrer em nosso lugar, para que Ele pudesse ter misericórdia de nós sem violar sua justiça, quando vemos que Ele fez de Cristo nosso substituto, para que Ele pudesse perdoar livre e totalmente, então vemos que tipo de misericórdia é a misericórdia de Deus. Não é misericórdia ao pecado, Ele puniu. É misericórdia ao pecador. Não é misericórdia que faz pouco caso do pecado, pois Ele colocou seu Filho à morte quando o pecado foi derramado sobre Ele. Não é misericórdia que trata o pecado como algo insignificante, pois Ele fez seu Filho clamar: por que me desamparaste? É o tipo de misericórdia que é consistente com a mais feroz ira contra cada partícula de iniquidade. O Senhor é um fogo consumidor e não poupará de maneira alguma o culpado. Toda transgressão terá sua recompensa. No entanto, Ele é um Deus misericordioso e gracioso, passando pela transgressão, iniquidade e pecado. E você só pode saber o significado disso quando você conhece a Cristo como a verdade de Deus que te conduz à grande verdade da misericórdia de Deus. Igualmente, a mesma coisa pode ser dita da justiça de Deus, mas eu não falarei sobre isso. Eu prefiro encerrar as observações sobre esse tópico dizendo que nós não conhecemos de verdade o poder e o domínio de Deus até que nós, primeiramente, conheçamos a Deus. Podemos saber que Deus é onipotente. Podemos entender que Ele faz o que quer, como Ele quer,
Mas essa verdade, em sua real força, jamais penetra na alma até que brilhe através do mediador. Eu fico alarmado ao pensar na grandeza de Deus. Eu tenho medo ao pensar em sua supremacia. Eu sei que Ele pode fazer o que Ele quiser e ainda me rebelo. Eu sei que Ele pode me punir, que Ele pode me esmagar e eu tremo em sua presença. Mas eu não sinto nenhum amor por Ele até contemplar o seu amor por mim na pessoa do seu amado Filho. E então, em um aumento, eu adoro, pois Ele é onipotente e eu posso ver sua onipotência por todos os lados. Eu adoro, pois Ele é o Rei, que os filhos de Sião se regozijem no Rei. Eu agradeço a Ele por fazer como Ele quer. Eu me alegro que Ele o faça, pois Ele só quer fazer o que é para o bem dos seus próprios escolhidos. Você não pode amar a Deus em nenhum dos seus atributos, nem conhecê-lo total e verdadeiramente, a não ser através de conhecer, em primeiro lugar, a Jesus Cristo. Amados, então me deixem dizer a vocês, reunindo tudo em um, vocês causarão sério dano a si mesmos se estudarem qualquer verdade sobre Deus longe de Jesus Cristo. Lutero estava certo quando disse: eu não terei nada a ver com um Deus absoluto e não tentarei estudá-lo como Deus. Eu sei que não posso olhar para o sol, eu preciso ver através de um vidro esfumaçado. Eu preciso ter a pessoa de Deus, homem, para afastar a ofuscante glória do Deus invisível. Invisível porque é muito brilhante para os meus olhos. O contemplem, você deve ter Deus em Cristo. Eu não tentarei estudar nenhuma outra coisa. Nossa pregação, se não pregarmos a Cristo, é inútil. Podemos pregar o que quisermos sobre o Pai, o que quisermos sobre porções das Escrituras, mas se não houver Cristo, nenhum bem virá disso. Alguém disse certa vez: eu vejo que cristãos conseguem que as pessoas os ouçam e se convertam, mas você não vê multidões indo ouvir os unitários, nem se ouve de conversões praticamente. O outro alguém respondeu: não há sangue na religião unitária, e o sangue é a vida essencial. Queridos, tire o sacrifício reparador e você terá tirado a medula dos ossos e os ossos do corpo. O tecido se torna mole, fraco, sem poder, sim. Você tira a própria alma do Evangelho se você deixa de lado a Cristo, o mediador, Cristo, o fiador, Cristo, o restaurador, Cristo sofrendo em nosso lugar a ira de Deus. Assim como nossa pregação deve estar repleta de Cristo, deixe que seus estudos das Escrituras também estejam. Leia tudo à luz de Cristo. Eu sou calvinista, mas não creio no calvinismo sem Cristo. Ele se torna fatalismo então. Eu estou grato por ouvir o pregador prático que prega os preceitos, mas eu não acredito em sua pregação sem Cristo. Ele entrará no cativeiro legal, tão certo como ele é homem, não passará de legalismo, se não for a obra de Cristo que faz tudo por nós, nos dando tudo o que precisamos, do arrependimento, à contrição, a todas as coisas, como um dom soberano dado, porque ele comprou com o seu sangue. A única coisa que mantém a pregação viva é Cristo nela. Cristo no topo, Cristo na base, Cristo no meio e Cristo até o final. E ele recebendo toda a glória do início ao fim pela nossa salvação. Muitas teologias de homens são como verdadeiros potes dourados da unção, mas há uma mosca nele que o fará feder. E não há nada que possa tirar a mosca fedida da unção além de Cristo. Ele mantém a nossa teologia doce e pura e verdadeira. Nós não conhecemos a Cristo, Ele mesmo, nem nada sobre Ele, para qualquer propósito salvífico e prático, exceto neste caminho. A verdade de Deus que está em Cristo é o caminho pela qual chegamos à verdade a respeito de Deus.